A paz do Senhor a todos. Estou muito honrada, né, de estar participando aqui dessa live com a nossa irmã Cida. É uma honra, né, estar aqui aceitando esse convite. Sabemos que Deus é aquele que chama e capacita, e tenho certeza que Ele tem algo a falar ao nosso coração. Digo ao nosso, porque antes de estar aqui falando, o Senhor já falou, já ministrou também ao meu coração acerca daquilo que vamos falar nessa noite. Nós vamos ler, irmão, Isaías, capítulo 1. Meu Deus, é forte. Aleluia. Isaías 1. Vamos ler a partir do versículo 10 até o 18. Leamos. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Para mim são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vosso coração, de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus bendito, que somos gratos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar compartilhando da Tua palavra, Senhor, com todos esses que estão online, Senhor, que Tu sabes, Pai, quem é cada um deles, onde mora, a cama onde dorme. O Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece, Pai. Deus, vem, Pai, leva a Tua palavra a cada coração nesse momento. Usa-me, Senhor, conforme a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Oh, Deus bendito, que Teu Espírito esteja, Senhor, dirigindo minhas palavras, Pai, para que Teu povo seja edificado, Senhor. Que Teu povo receba, Pai amado, a Tua palavra para o seu crescimento, Pai, para o seu fortalecimento diante de Ti, Senhor. Deus bendito, nós colocamos em Tuas mãos cada vida que está nos ouvindo, Pai. Se tem pessoas, Pai, que estão afastadas do Evangelho, que o Senhor venha fazer voltar, Pai, aos Teus caminhos, Senhor. Se tem um crente, Pai, que está frio, Senhor, na Tua presença, Pai, que o Senhor venha renovar nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, encher da Tua graça, Senhor, cada uma dessas vidas, Pai. Abençoa cada família aonde está chegando essa palavra nessa vida. Em nome de Jesus, nós que somos gratos, Senhor, por tudo. Amém. Amém. A irmã Cida disse logo, eita! Com a palavra, né? Quando a gente falou qual era o texto. Esse texto, irmãos, não é um texto muito suave, né? Não é um texto muito suave. Nesse texto, o Senhor fala de forma a... como ele sacode o povo dele. É como ele pegasse assim, ei, acorde, vamos fazer direito aqui o que eu quero. Deus não está dizendo que aquela situação que ele mostra ali é permanente. Mas nós vimos que no final do texto Deus tem uma palavra de arrependimento para esse povo, né? Então nós vamos ver que no início aqui, ó, a gente fala logo de quê? De Deus falando que o povo precisa vir a prestar aquelas solenidades a ele, porém com um coração diferente. Com um coração diferente.
do que tem vindo, a presença dele. E aí, o que vamos falar nessa noite é sobre o culto, a questão do culto, né? Temos visto aí esse período agora de quarentena, não temos ido, né? Agora está voltando devagarinho a ter culto nas igrejas, mas passamos um bom tempo assistindo somente pela internet, só online, culto online. E nós vamos meditar justamente sobre isso, sobre o culto, certo? Há pessoas que confundem a questão de culto, entendendo que a gente só cultua a Deus quando vai a um templo. Muitos pensam assim, né? Muitos pensam também que o culto deve ser feito de qualquer maneira. Também não é assim. Deus mostra isso nesse texto, né? Culto, o que nós entendemos por culto, né? O Aurélio diz o seguinte: que culto é adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas e em qualquer religião. O Aurélio entende que é isso, um culto. Qualquer pessoa que tem uma devoção a qualquer Deus, a qualquer forma que tenha esse Deus. Ou seja, é uma coisa muito generalizada. Mas nós queremos falar do culto cristão. O nosso culto, a quem nós cultuamos quando nos reunimos, a quem nós cultuamos em nossa vida. Então, nós precisamos, nessa noite, refletir o nosso culto diante do Senhor. Porque Deus, ele não aceita qualquer culto. Porque ele também não é qualquer um Deus de D minúsculo. Nosso Deus é o Deus vivo, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, com sua mão poderosa. Esse é o Deus a quem servimos, esse é o Deus a quem adoramos. E precisamos refletir como temos adorado ao nosso Deus. Que culto temos levado à presença dele quando nos reunimos? E nesse momento, veja que eu não estou falando de um culto da vida da gente, que deve ser um culto diário. Não, estou falando exatamente do culto solene, onde nós vamos lá à igreja e nos reunimos, juntamente com nossos irmãos, e entendemos que ali estamos de forma especial para oferecer nosso culto como oferta agradável a Deus. Mas Deus pergunta, né, a nós nessa noite: como você tem me cultuado? O que você tem trazido à minha presença? E nós vimos, como Isaías fala com o povo, Isaías foi um profeta que Deus levantou para falar ao seu povo, o povo de Israel, mais ou menos em 740 a.C. E a missão dele era chamar a atenção do povo de Israel nesse texto. A missão dele nessa profecia aí era chamar a atenção do povo para um culto santo, para prestar a Deus um culto santo. Amém? Então, nós vamos ver aqui, nesse texto, como acontece aqui a repreensão de Deus. Deus não fica alisando, Deus não fica com rodeios, Deus é direto no que ele tem a dizer. E interessante é que ele começa o texto, a gente até sente um impacto no começo do texto, quando Deus diz assim, através do profeta: ouvi-me, povo de Sodoma, príncipes de Gomorra. O que lugar era esse, Sodoma e Gomorra? Cidades que pecaram muito, muito, muito diante do Senhor, a ponto de ele não suportar e destruí-las com fogo. Destruiu e só livrou ali a família de Ló. Nós sabemos bem a história, né? Então, Deus chega a comparar o seu povo com aquelas cidades rebeldes. Nós temos que analisar, assim, será que Deus estava feliz com o seu povo ali naquele momento? Será que Deus estava satisfeito com esse culto que estava recebendo, para ele dizer isso com o povo? Verdade. De forma alguma. Deus estava triste com a posição do povo e por isso lhe chamou a atenção através do profeta. E é isso que Deus quer fazer com nossas vidas hoje, né? Queridos online, louvando ao Senhor, e vamos refletir quando formos voltando agora para os cultos no templo, né, solene, o culto solene junto com nós, falar com aquela atitude diferente a partir dessa palavra de hoje. Nosso culto diante do Senhor, não analisando o culto do irmão,
não está fazendo isso ou aquilo que agrada a Deus. Não. Olhe agora para dentro de você. Eu olho para dentro de mim. Vamos fazer uma autoanálise, porque a palavra do Senhor é um espelho. Se nós Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas vai voltar. Deus está no comando. Aqui. Então, resumindo, o que nós percebemos nesse texto é como Deus não aceita um culto associado ao pecado. O pecado jamais pode estar junto com a nossa oferta ao Senhor. Isso que ele deixa bem claro nesse texto. Então, sabendo disso, que Deus não aceita qualquer culto, o que nós podemos fazer? Vamos falar nessa noite a partir de 3 pontos. Falarmos sobre atitudes que Deus quer de nós para que o nosso culto seja aceito. Que atitudes são de nós para que Ele venha a aceitar nosso culto? Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, a nossa primeira atitude deve ser nos afastar do pecado, pois Deus abomina toda iniquidade. Sabemos que o nosso Deus é santo, santo, santo. Sabemos isso. Mas muitas vezes temos nos portado diante dele como se ele não fosse. Então Deus, ele abomina o pecado. E aquele que adora a Deus deve também abominar o pecado. Aquele que quer agradar o Senhor deve afastar de si, rechazar o pecado, para que assim o seu culto seja aceito. Nós vimos aí no versículo 10, né? Quando Deus diz assim, ó: ouvi, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Quando Deus repreendeu o povo ali, chamou a atenção do povo, né? E aí Deus diz: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Amados, Deus não quer multidão de sacrifícios. Essa oferta que vem, ele seja uma oferta agradável às suas narinas, que seja algo que o Senhor venha se alegrar com a nossa vida. Por isso, nós precisamos andar em santidade diante dele, buscar distância do pecado. E a Bíblia diz que não é somente se afastar. E, em segundo lugar, a segunda atitude que Deus quer de nós é que nós devemos cultuar com uma devoção em obediência. Uma vida de santidade, em obediência. Uma coisa vem chamando a outra. Posso dizer que eu não tenho buscado santidade se também eu não busco obedecer ao Senhor. Se eu não busco a santidade, então, logicamente, eu estarei em desobediência diante do Senhor. E como é que essa obediência vem? Né? No versículo que nós lemos aí, Deus falando tudinho como era. Não vejam o que Deus diz, é tudo vão. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, fizesse e acontecesse, desse tudo que tem aos pobres, mas não tivesse nada, eu seria. Diz aqui também que não adianta a presença do Senhor se a nossa vida não está como o Senhor se agrada. Né? Então, no Salmo 51, 16 e 17, reafirma isso. Quando nesse Salmo, Davi, ele adultério, e Deus, naquele momento, dá ouvidos ao de perdão dele. Ele sofreu a consequência e perdeu aquela que doou a vida de Davi, porque Davi reconheceu o pecado diante de Deus. Foi meio difícil ele reconhecer, precisou o Natan ir lá, falar que ele tinha pecado, reconhecer diante de Deus, mas ele disse que enquanto não confessou o pecado dele, os ossos dele apodreceram. Então, veja o desastre que o pecado. Enquanto nós não confessamos diante do Senhor, não nos arrependemos, não tomamos um diferente, então o Senhor, ele não vai aceitar nada das nossas mãos, nada.
Davi, ele diz assim, no Salmo 51, diz aos pés do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. No Salmo 119, 9 a 16, nós vemos também como é que devemos buscar essa obediência. O Salmo 119, ele Salmo 119. Irmã, me diga quanto tempo eu tenho, viu? Para eu não passar demais. Tá certo, irmã. Ó, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É a pergunta. Agora vem a resposta. Observando segundo a tua palavra. Ou seja, se ele não comparar o caminho dele com a palavra para ver se está no mesmo nível, ele não vai conseguir guardar puro o seu caminho. A não ser que ele esteja ali, ó, como a gente diante de um espelho, como eu falei. Será que por aqui está bom? Será que Deus está se agradando? Como será que eu devo fazer? Me lembrei daquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Porque é isso. De que não observando segundo a palavra do Senhor. E aí diz, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. O salmista, ele está querendo cada vez se aproximar mais de Deus e ter uma vida de obediência. E ele ainda diz, guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Então, o segredo, que não é um segredo, já está revelado na palavra do Senhor. O X da questão é buscar essa obediência do Senhor, guardar a palavra dele no nosso coração. Veja que não é guardar a Bíblia aberta em casa, empoeirando numa página só. E nem é guardar debaixo do braço para ir para a igreja e depois guardar na estante. Não. É guardar a palavra viva e eficaz do Senhor no coração. E essa palavra vai ser o guia, vai ser a lanterna na escuridão da nossa vida. Amém? Amém! Então, nós precisamos exercer, irmãos, uma religiosidade viva e frutífera, não uma religiosidade morta. Muitas vezes nós cristãos evangélicos criticamos outras religiões porque a gente considera que é uma religiosidade morta, blá, 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 blá. Mas muitas vezes nós mesmos estamos vivendo dessa forma, dentro da igreja. E às vezes nenhum irmão nem percebe. É verdade. Deus que sonda o coração, Deus que sonda e conhece o nosso coração, Ele nos vê. E Ele nos vê no mais profundo do nosso ser. E Ele nos chama a exercer uma religiosidade viva. É ir para a igreja com prazer, porque vai louvar o Senhor junto com os irmãos. Você não vai assistir um culto. Você, quando está online, você não está assistindo um culto. Você está prestando culto. Então, até esses momentos que a gente está vendo o culto online com os irmãos, nós também estamos cultuando ao Senhor. Precisamos ver como está, que atitude nós estamos tendo diante do Senhor nessa hora de culto. Né? Verdade. Então, tudo isso a gente deve analisar. Precisamos não apenas ser ouvintes, porque se não fizermos dessa forma que Jesus falou em Mateus 7, 24 a 27, nossa vida vai ser realmente uma religiosidade vazia. Jesus disse que aquele que ouve a palavra dele e a pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa na rocha, um alicerce rochoso, porque vieram as tempestades, veio tudo, ventania, e aquela casa continuou firme. Mas Jesus disse que aquele que não ouve, não obedece, é como aquele que constrói na areia, que quando vem os ventos, cadê a casa? Verdade. Nós precisamos ter firmeza. E para Deus aceitar o nosso culto, precisamos ter uma vida distanciada do pecado. Que o Senhor aplique isso aí, esse segundo ponto. Agora, o terceiro e último ponto. A terceira atitude que devemos ter é uma vida cristã
plena, integral, pois Deus abomina a hipocrisia. Veja só que coisa forte. Deus abomina a hipocrisia. E o que é essa hipocrisia? É quando Jesus diz, né, que a gente diz Senhor, Senhor, mas o coração, a boca diz Senhor, mas o coração está distante dele. Isso está escrito lá em Jeremias, se eu não me engano. Então, Deus diz assim, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está diante de mim. E Deus estava falando isso para a gente estranha? Não, ele estava falando para o próprio povo dele. Povo que se chamava pelo nome do Senhor, que deveria estar testemunhando do Senhor para as nações, estava agora precisando ser repreendido pelo Senhor. E assim ele faz na nossa vida. Porque o pai que ama, ele repreende o filho. O pai que ama, ele chama o filho e mostra ao filho onde ele errou e mostra a ele como acertar. Não apenas como ele errou, mas mostra também como ele pode acertar. E assim é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai amoroso, nosso Abba Pai. Então, o Senhor diz que não podemos ter hipocrisia na nossa vida, no nosso culto. Não adianta a gente levar a Deus uma oferta junto com hipocrisia. Tipo, Pai nosso que estás no céu. Aí vai lá a oração do Pai Nosso. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso é hipocrisia, se você não tem perdoado seu irmão. Se eu não tenho perdoado meu irmão. É hipocrisia. Como é que eu posso chegar para Deus dizendo que eu quero algo dele se eu não estou dando isso a ninguém? Como ele mandou. Desse jeito. Jesus, quando disse, deves orar assim, ensinando o Pai Nosso, não quer dizer que a gente tem que repetir o Pai Nosso sempre. Ele quer dizer que aquilo ali tem que estar no conteúdo da nossa oração. A entrega, o arrependimento, sabe? A verdade. Tem que fazer parte. Desse jeito. A honra a Deus. A parte que Deus, mesmo na oração, ele nos mostra que a gente também deve uma atitude diante do que a gente está pedindo a ele. Porque às vezes nós queremos pedir só para nós, mas tudo que pensarmos deve incluir o nosso próximo. Veja que os 10 mandamentos, eles se resumem em 2, como Jesus disse. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo como a ti mesmo. Então, imagine, se eu não me amasse, eu não teria o que oferecer ao outro, mas é claro que eu me amo, então eu tenho que oferecer isso ao próximo também. Amém? Deus espera isso de nós. E aí nossa oferta vai chegar diante do Senhor sem ser uma oferta hipócrita. Porque se for uma oferta hipócrita, Deus a rejeitará. E nós sairemos envergonhados diante do Senhor. Verdade. Então precisamos pensar nisso. Já vou terminar, viu, irmã? Amém, minha irmã. Deus aí expõe a realidade do povo, o pecado. Deus expõe. Deus não bota panos quentes, não. Deus não diz assim, não vamos falar do pecado, não, porque vai magoar o irmão. Não vamos tocar naquele ponto, não, que o irmão está naquele pecado, vai se sentir doído. Não. Deus expõe o pecado do povo publicamente. Verdade. Não estou dizendo não estou dizendo que é certo alguém se levantar e expor o pecado de alguém na igreja. Não estou entrando nesse mérito, certo? Eu estou falando que Deus, ele não colocou panos quentes, ele não foi fazendo rodeios, ele foi direto. Porque Deus, ele é de sim ou não. Nosso Deus é de mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Ele disse que desse jeito. Com ele, Jesus disse, comigo quem não ajunta, espalha. Pronto. Ou é uma coisa ou é outra. Desse jeito. Né? É verdade. Então, nós precisamos ter uma atitude de uma vida cristã plena. Por que plena? Porque muitos de nós confundimos essa história de vida cristã. Achamos que vida cristã é aquela quando eu vou me arrumar para ir para a igreja, escolher uma roupa, para ir para a igreja, quando eu chego lá, presto o culto solene com os irmãos, pronto, acabou. Agora que chego em casa, guardo a Bíblia, troquei a roupa, pronto. Agora é a vida secular. Não. Nós não podemos fazer essa divisão na nossa vida. Porque assim estaremos divorciando uma coisa que não pode ser divorciada. É verdade. Jesus disse, como é que alguém quer que uma lâmpada venha iluminar se esconder ela debaixo da mesa? Pode. Como o sal vai salgar se ele não for colocado onde deve ser colocado? É verdade. Então, nós precisamos ter essa consciência. Eu sou cristã, onde eu estiver, eu sou cristã.
saí dos degraus da igreja, sou cristã. E onde eu estiver, eu tenho por obrigação, como testemunha do Senhor, porque ele disse, vós sois minhas testemunhas. Então, se eu sou testemunha do Senhor, eu tenho que falar bem dele. Minha vida não pode dar brecha aos outros para estar difamando o nome de Deus. É verdade, Minha vida, ela tem que ser um canal para que o Senhor venha a ser glorificado através de nós. Para que o Senhor, para que as pessoas olhem para nós e digam, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. E não dizer, para ser como aquele, eu nunca vou. É triste. É verdade. Dando mau testemunho do Senhor. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é uma vida só, é uma vida plena. Não existe também, irmã, essa história, eu vou vestir a roupa assim porque lá fora eu posso, mas para ir para a igreja eu não posso. Para a igreja tem que ser tal. Eu não sei como é a igreja da irmã, mas eu uso calça. Eu uso calça se for lá fora, no supermercado, e uso calça também se for na igreja. Porque o mesmo Deus, irmão, que me vê lá no púlpito, que me vê lá dentro do templo, é o mesmo Deus que está comigo no supermercado. É o mesmo Deus que anda comigo em qualquer lugar onde eu for. Desse jeito. E a pessoa precisa ver o brilho do Senhor na gente, independente do que a gente está vestindo. Não estou também dizendo aqui que podemos ficar à vontade e vestir o que quiser. Não. A palavra diz que a mulher deve ser moderada, em tudo moderada. Então, nós precisamos ter bom senso como cristãos. O que vestir para que não venhamos desonrar o nome de Deus. O que vestir, se vai usar alguma bijuteria simplesinha, nunca ser extravagante, nunca ser alguém que quer chamar muita atenção para si, né? Nem escandalizar ninguém. Mas o Senhor, ele não quer que a gente venha separar a nossa vida do que está no templo e do que está fora do templo. Porque a nossa vida diante dele é uma só. O Deus que me vê lá fora, conversando com uma rodinha de amigos, é o mesmo que me vê quando eu estou ali no culto, levantando minhas mãos em oração. Então, precisamos ter cuidado para não levar uma vida cristã hipócrita. Porque o nosso Deus, ele quer culto verdadeiro. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. E finalizando, o culto, antes de ser aquele que oferecemos no templo, precisa ser parte integral do nosso viver diário, né? Como eu já falei. Busquemos, pois, vir ao culto solene com o coração e mãos limpas, como o Senhor diz. Limpai vossas mãos, lavai vossas mãos. Por que ele diz isso? Porque havia muita injustiça na vida. O povo estava praticando injustiça. E aí, muitos naquele dia que Jesus vai separar os seus, chegam para ele e dizem, mas Senhor, quando foi que nós deixamos de fazer para ti? Quando foi que a gente fez isso? Ele disse, quando você deixou de fazer para o pequenininho lá, foi para mim que você deixou de fazer. Olha aí. Então, Deus, ele mostra que às vezes a gente tem que servir ao Senhor não somente de forma egoísta, mas também pensando no nosso próximo. Verdade. Mesmo na nossa oração. Só um pede para mim, mas não lembra de sentir a dor do irmão, ter compaixão pelo irmão. Isso é ter uma vida religiosa viva, é ter uma vida religiosa de verdade, uma fé frutífera, uma fé que é a fé salvífica que produz frutos. Porque Jesus diz que os frutos revelam a árvore, né? Então precisamos ter cuidado. Então, irmãs, para finalizar, eu vou ler Romanos 12:1, para deixar para a nossa meditação, e vou passar a palavra para a nossa irmã Cida, tá certo? Vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Esse texto, ele fecha direitinho essa palavra de hoje. Sim, finalizando ainda que eu esqueci. O versículo 18 lá, que é muito lindo aquele versículo. Deus diz, arrime, brinde todos vós, que ainda que seu pecado seja como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como carmesim, se tornarão como a pura lã. Veja a oferta do Senhor para o povo. O povo estava em pecado? Estava. Mas Deus disse que havia ainda a oportunidade para eles se arrepender. Então, Deus chama o povo para esse arrependimento. E aí, hoje, ele chama a mim
e a você também, para essa atitude de arrependimento diante dele, para que nosso culto venha a ser agradável ao Senhor. Então, Romanos 12, 1 e 2, para finalizar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis assim qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor venha aplicar no nosso coração essa sua palavra maravilhosa, que é para nós alimento, é para nós força para o nosso dia a dia. E agora ela vai gerar seus frutos, porque Deus diz que ele diz assim: minha palavra não voltará vazia, mas ela fará aquele propósito para o qual ela foi enviada. Amém? Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Irmã Ana, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Amém. Que o que passar por suas mãos seja multiplicado. Viu? Amém, que a recompensa vem dele. Palavra maravilhosa. Que Deus continue te usando na terra. Muito obrigada. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe. Eu estou aqui assistindo, hein? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Deus abençoe cada um que deixou um louvor, cada um que deixou um versículo. Aleluia. Que o que você colocou nas mãos do Senhor seja ricamente multiplicado, porque Ele é o Deus de multiplicação. Mas para isso precisamos estar em obediência. A palavra foi em obediência à palavra de Deus. Precisamos entender, compreender e exercer a palavra. É a palavra. É o que faz toda a diferença, não é isso mesmo, minha irmã? Verdade. Verdade. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que maravilha, meus amados. Muito obrigada, irmã. Fique na paz, que Deus abençoe sua casa e sua família. Amém. Abraço. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus.